Fique à vontade. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da última sessão. Em discussão a ata, sem observações, declaro aprovada. Ministro Carlos Veloso. Vossa Excelência é relator da extradição 836, República Árabe do Egito, requerente governo da República Árabe do Egito, extraditando Maomé Ali Abulé Al-Mahdi Ibrahim Soliman. Olha só que coincidência. Senhor presidente, o senhor ministro da Justiça encaminhou esta corte com base na promessa de reciprocidade de tratamento em casos análogos, artigo 76 da Lei 6.815, os documentos justificadores e formalizadores do pedido de extradição formulado pelo governo da República Árabe do Egito contra o nacional egípcio Mohamed Ali Abu Es Al-Mahdi Ibrahim Soliman, ou Mohamed Ali Abu Ele Ibrahim Soliman, e segue-se outros nomes. A folha 37, o eminente ministro Marco Aurélio, à época relator, proferiu despacho determinando que o requerente providenciasse a tradução dos documentos formalizadores, etc. Decretada a folha 71, a prisão preventiva de Mohamed, foi ela efetivada em 15 de abril de 2002, conforme comunicação. Ao ser interrogado, o extraditando declarou em síntese que é egípcio, residente no Brasil há 8 anos e que é casado com uma brasileira, com quem tem uma filha. Diz que nunca usou armas nem integrou grupos de terroristas no Egito e que jamais participou de grupos de treinamento no Afeganistão. Afirma também que nunca utilizou passaporte falso, diz ainda ser titular de um documento que o classifica como refugiado. Foi apresentada a defesa escrita em que se sustenta o seguinte: irregularidade do decreto de prisão, porquanto expedido pelo Procurador-Geral da República sem que o Estado requerente tivesse juntado aos autos a respectiva legislação que lhe atribui tal competência. Inobservância do disposto no artigo 80 caput da Lei 6.815, dado que a acusação é genérica, ocorrência da prescrição. Por fim, requer o indeferimento do pedido e, se outros, entretanto, for um entendimento, que só se pode admitir para argumentar, requer expresso compromisso do Estado requerente em comutar em pena privativa de liberdade eventual pena de morte que lhe venha a ser imposta. O Ministério Público Federal, pelo parecer do eminente procurador professor Brindeiro, requeriu fossem solicitadas informações à República Árabe do Egito. Deferiu o pedido, expedido o ofício em 19 de junho. Pelo ofício de folha 209, o ministro de Estado da Justiça noticia que as informações foram solicitadas ao governo da República do Egito. Solicitou ainda autorização para acesso de funcionário do Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, ao extraditando, o que deferir. Transcorrido em autos o prazo assinado para o cumprimento das diligências, oficiou o ilustre Procurador-Geral, opinando no sentido do indeferimento do pedido de extradição ao relatório. Ilustre advogado, doutor Maurício Ralvo, com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator, senhora ministra, excelentíssimo senhor subprocurador-geral com assento nesta corte, falo pelo extraditando e a defesa sustenta na irregularidade do decreto de prisão o seguinte, que quem solicita a prisão para interrogatório foi o Procurador-Geral do Estado egípcio. E não existe nenhum elemento nos autos que possa nos dar a tranquilidade de que ele seja a autoridade competente que a lei se refere. Ele pede a prisão para interrogatório, mas não se juntou à lei
que lhe atribui competência para o ato. Segundo, é que a defesa sustenta que a acusação é muito genérica. Eu diria até que, não querendo ser indelicado, eu diria até que irresponsavelmente genérica. Por quê? Porque ela se refere a fatos, a grupos, a morte de pessoas, a ataques, enfim. O plural é muito empregado, entretanto, não existe nenhuma definição de tal ato em tal dia, tal hora. Portanto, fica muito difícil para que se possa examinar com indicações precisas a data, a natureza, as circunstâncias do fato, enfim, aqueles fatos que são importantes para que possa a Corte examinar com detalhamento e com precisão o pedido de extradição. Citamos inúmeros acórdãos que eu não vou relembrar a Vossas Excelências, porque são Vossas Excelências os autores desses acórdãos, mas são inúmeros, pelo menos 7 acórdãos, que a Corte rejeita a extradição porque a acusação é genérica e não há uma precisão a respeito dos fatos. Também, Excelências, a respeito da prescrição, os autos não permitem que se examine a questão da prescrição, porque eles, é bem verdade, citam um dispositivo da Lei de Procedimentos Criminais do Egito, dizendo que alguns crimes teriam prescrição dentro de um determinado prazo. Acontece que não se pode saber se esses fatos atribuídos genericamente são crimes menores, por exemplo, que eles falam, e se isto poderia ou não estar, se eles poderiam ou não estar prescritos. A questão da pena de morte foi bem lembrada pelo eminente relator, e o que eu finalizo, para não tomar muito o tempo da Corte, é que o Ministério Público também aceitou estas razões, fez requerimento para complementação da documentação, isso não foi atendido, e, finalmente, o Ministério Público, adotando as mesmas teses da defesa, pede por seu procurador-geral, o doutor Brindeiro, que seja negada a extradição. E é o que eu peço e que requer a Vossas Excelências nesse momento. Obrigado. Ministro relator, como vota? Pois não, presidente. Senhor presidente, registrou o Ministério Público Federal, pelo seu ilustre chefe, no primeiro que parecer que ofereceu. Depois de considerações, Sua Excelência, entendendo insuficiente a instrução, requeriu que se oficiasse ao governo árabe, através do Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores, indagando qual o prazo de prescrição do delito previsto no artigo 86 do Código Penal egípcio, indicando o termo inicial, etc. Cópia da legislação processual com a respectiva via traduzida, que autoriza o Procurador-Geral da República Árabe Unida a decretar a prisão, se o crime imputado extraditando comporta pena de morte, cópia da ação 502, se o grupo terrorista do qual possivelmente o extraditando integra está em atividade ou se não, quando cessar as suas atividades. Em 19 de junho do corrente ano, determinei que se oficiasse ao ministro do Estado da Justiça para que solicitasse ao governo do Estado requerente as informações. Em 23 de julho, o ministro de Estado da Justiça informou que as informações foram solicitadas ao governo da República Árabe do Egito. As informações, entretanto, não vieram para os autos. Oficiando novamente nos autos, o procurador-geral Brindeiro, então, senhor presidente, analisando os autos, com instrução deficiente, opina no sentido de ser indeferido o pedido de extradição, depois de mencionar um rol de
acórdãos desta Casa, no sentido do indeferimento da extradição, quando se trata de instrução deficiente. Então, digo eu, correto o parecer. A jurisprudência da Casa, no sentido de que, não instruído regularmente o pedido de extradição, este deve ser indeferido, cabendo ao Estado requerente o ônus de carrear por os autos do pedido de extradição os documentos necessários ao seu julgamento. Além dos precedentes indicados no parecer, extradição 524 Paraguai, Celso de Mello, extradição 590 Alemanha, Sepúlveda pertence, extradição 667 Itália, Sepúlveda pertence a outros, extradição 452 Espanha, ministro Passarinho, extradição 422 Espanha, Francisco Rezec. Do exposto, senhor presidente, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o pedido e determino a expedição de alvará de soltura em favor do extraditando. Ministro Ellen Grace, ministro Maurício Corrêa, ministro Ilmar Galvão, ministro Sepúlveda pertence. Não assistiu o relatório? Mais nada tem a opor, né? Ministro Sidney Sanches, ministro Moreira Alves, indeferida a extradição, decisão unânime e determinada a expedição do alvará de soltura. Ministro Maurício Corrêa, Vossa Excelência é relator do inquérito 537, juiz eleitoral da 25ª Zona do Estado de Tocantins, consta aqui como autor do inquérito, e indiciado José dos Santos Freire Júnior e outro. O então Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira Alvarenga, no caso, ofereceu a denúncia do seguinte teor: o Ministério Público Federal vem oferecer perante esse colendo Supremo Tribunal Federal denúncia contra José dos Santos Freire Júnior, brasileiro, estado civil ignorado, deputado federal, podendo ser encontrado na Câmara dos Deputados, gabinete número 601, anexo 4, Brasília, DF, pelo seguinte fato: aos 19 de novembro de 1990, por volta das 21h30, em comício realizado na cidade de Dianópolis, na Praça Getúlio Vargas, o então deputado federal José Freire Júnior, à época candidato à eleição, proferiu palavras ofensivas à honra do juiz eleitoral daquela cidade, Dr. Marco Antony Stephenson Vilas Boas. Conforme representação acostada às folhas 2 e 5, teria o denunciado dito: naquele dia, por volta das 21h30, o peticionário deixou sua residência juntamente com sua esposa em direção à residência de seu sogro, cita a Praça Getúlio Vargas, já mencionada, onde se realizava o comício, e de lá chegando ficou surpreso ao ouvir o deputado federal José Freire Júnior dizer: esse juizinho incompetente não merecia ocupar a função que ocupa, pois onde já se viu processar um cidadão só por ter vestido um mentecapto com terno e gravata, referindo-se a uma ação penal pública condicionada, cujo inquérito policial iniciou-se através de representação criminal firmada pelo querelante contra correligionários políticos do querelado, mais especificamente contra Erci Aires Rodrigues Filho e contra o presidente do diretório do PMDB de Dianópolis, Robson Fernandes Rodrigues, os quais vestiram um mentecapto com terno e gravata e saíram pelas ruas dizendo ser o juiz eleitoral de Dianópolis, no dia em que se realizava o primeiro turno de votação. Este fato é confirmado por Dante Póvoa Ribeiro, que se recorda de ter ouvido o então candidato a deputado federal José Freire Júnior referir-se de forma ofensiva ao magistrado local em seu discurso, dizendo: esse juizinho de meia tigela que anda processando os pais de família aqui, nós vamos expulsá-lo daqui porque é um incompetente. No mesmo sentido, as declarações prestadas à autoridade policial por João Nunes
da Mota Filho, Folhas Tais, e Irã Nunes da Mata, Folhas Tais. Praticou o denunciado o crime previsto no artigo 325, combinado com o artigo 327.3, ambos do Código Eleitoral, pois ofendeu a honra objetiva do juiz eleitoral de Dianópolis, Tocantins, quando imputou-lhe, na presença de várias pessoas e visando a fins de propaganda eleitoral, fato determinado ofensivo à reputação do mencionado magistrado. Quanto a Moisés Nogueira Avelino, o outro representado, o Ministério Público deixa de oferecer denúncia por ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. Consoante informações presentes nos autos, teria o atual governador de Tocantins praticado o delito tipificado no artigo 326 do Código Eleitoral, injúria, uma vez que disse tão somente que o juiz eleitoral era incompetente sem imputar-lhe um acontecimento ou uma conduta concreta e precisa. A pena prevista para esse crime é de até 6 meses, fazendo com que a prescrição se verifique em 2 anos. Assim, praticado o crime em 19 de novembro de 1990, a prescrição da pretensão punitiva ocorreu em 19 de novembro de 1992. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a decretação da extinção da punibilidade de Moisés Nogueira Avelino em face da prescrição. Seja solicitada licença prévia à Câmara dos Deputados para julgar o deputado federal José dos Santos Freire Júnior, conforme estabelecido no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal. Segue o rol de testemunhas e fecham-se aspas. Pelo despacho de Folhas Tais, o ministro Paulo Brossard notificou o indiciado para oferecer a resposta em 15 dias e determinou que se oficiasse à Câmara dos Deputados a fim de obter a licença prévia para processá-lo. A defesa sustenta preliminarmente a tipicidade da conduta, inépcia da denúncia e imunidade material. A inépcia da denúncia funda-se em que os crimes contra a honra descritos no Código Eleitoral têm como pressupostos do tipo as expressões propaganda eleitoral e ou visando a fins de propaganda, impondo-se considerar que o indiciado foi reeleito nas eleições de 3 de 10 de 90 para a legislatura de 1º de 2 de 91 a 31 de 1 de 95, e o fato que se lhe imputa ocorreu em 19 de 11 de 90, resultando atípico por estar desvinculado da propaganda eleitoral que se encerrara 24 horas após o pleito. Enfatiza também que, aspas, o próprio Código Eleitoral estabelece ser vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição qualquer propaganda política, parágrafo 1 do artigo 240. Em verdade, por que razão haveria o ora denunciado de encetar propaganda eleitoral se já reeleito e mais, se já realizado o segundo turno das eleições? No que tange à imunidade material, traz a colação trecho do inquérito 503 pertence, segundo o qual as discussões políticas, particularmente as que se travam no calor de campanhas eleitorais renhidas, são inseparáveis da necessidade de emissão de juízos necessariamente subjetivos sobre qualidades e defeitos dos homens públicos nelas diretamente envolvidos, impondo critério de especial tolerância na sua valoração penal, de modo a não tolher a liberdade de crítica que os deve proteger. Nessa perspectiva, entende o indiciado que há nexo de causalidade entre o fato e o exercício do mandato. Reputa ser necessário, por outro lado, afastar a contraposição de tratar-se de ofensa desferida contra juiz, pois os magistrados, particularmente os envolvidos no processo eleitoral, são homens públicos, não podendo data vênia, ao receberem críticas, assimilá-las como ofensas pessoais. No mérito, nega tem havido ânimos difamante, tendo em vista que o objetivo da coligação Movimento de Salvação do Tocantins era de confraternização com o povo que havia aprovado nas urnas os seus candidatos. No município de Dianópolis, souberam que o juiz eleitoral formulara queixa-crime contra o representante da coligação pelo simples fato de que este, ao perceber que determinado cidadão tido na comunidade como oligofrênico, por trajar passeio completo, como de seu costume, na fila de votação para o segundo turno das eleições majoritárias,
teria comentado que o mesmo estava parecendo um doutor, supondo que a expressão doutor referia-se a si, o magistrado, a tomou como ofensiva à sua honra. Assevera que o repúdio à postura do juiz eleitoral é dever do deputado frente a atitudes que a comunidade entende inaceitáveis, sendo certo, contudo, não ter havido a intenção de achincalhar a sua honra. Requer, caso ultrapassadas as preliminares, que se julgue improcedente a denúncia. A presidência da Câmara dos Deputados, em atenção ao ofício desta Corte, informou que o referido parlamentar foi eleito deputado federal pelo Estado do Tocantins, sendo que o mesmo exerceu e vem exercendo o mandato nos seguintes períodos: 3/1 de 89 a 31/11 de 91, de 1º/2 de 91 a 31/1 de 95, de 1º/2 de 95 a 25/6 de 96, de 20/10 de 96 a 31/1 de 99 e de 1º/2 de 99 até a presente data. Acresce ainda que o denunciado esteve afastado do exercício do mandato para tratar de interesses particulares no período de 26/6 de 96 a 19/10 de 1996. No tocante à prescrição, considerando a data do fato em 19 de novembro de 90, esclarece a Procuradoria-Geral da República, quando foi prolatado o despacho, folha 123, que suspendeu a prescrição, eram decorridos do fluxo prescricional 2 anos, 9 meses e 1 dia. Para se completar o quadriênio prescricional, faltavam 1 ano, 2 meses e 29 dias. Ainda que se subtraia desse total o período de 3 meses e 23 dias em que o deputado esteve licenciado para o trato de interesses particulares, ainda assim não se consumou a prescrição. Com essa subtração, faltarão para a consumação da prescrição, que, como já salientado, está suspensa, 11 meses e 6 dias. O curso prescricional ficou suspenso até a data em que entrou em vigor a emenda 35, em razão de que dei vista à Procuradoria-Geral da República, cuja manifestação é pelo recebimento da denúncia, por entender que a conduta do indiciado não está amparada pela imunidade material, observando, por fim, que a prescrição somente ocorrerá em 27 de novembro de 2002. É o relatório. Como vota Vossa Excelência? Em que pese ter o fato ocorrido em 1990, bem com a pena máxima em abstracto ser de 2 anos, acrescida de 1/3 pelo artigo 327.3 do Código Eleitoral, visto-se do relatório que a prescrição se consumará somente em 27 de novembro de 2002. Quanto ao outro representado, Moisés Nogueira Avelino, o Ministério Público Federal requer a extinção da punibilidade, tendo em vista que a pena máxima in abstracto, combinada para o delito tipificado no artigo 326 do Código Eleitoral, injúria de que é acusado, é de 6 meses de detenção, verificando-se a prescrição em 2 anos. Código Penal, artigo 109.6. Note-se que o referido indiciado não ocupa mais o cargo de governador do Tocantins, para o qual for eleito em 1990, à época dos fatos, nem outro qualquer que lhe assegure a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Ademais, os autos não foram separados e remetidos à Justiça competente, conforme a orientação firmada por esta Corte, em caso de demora ou recusa da Casa Legislativa em deliberar acerca do pedido de licença prévia. Impõe-se, desse modo, a aplicação da regra relativa aos simultâneos processos por atração da competência do Supremo em razão da conexão ou continência, devendo esse tribunal apreciar a proposta de extinção da punibilidade que, em caso, ocorreu, nada obstante a contemporaneidade dos fatos, porquanto a suspensão do lapso prescricional pelo pedido de licença prévia refere-se unicamente ao parlamentar, conforme iterativa jurisprudência deste tribunal, inquérito 1710, pertence inquérito 559, Galote, etc., etc. Por outro lado, imputa-se ao deputado federal José dos Santos Freire Júnior a conduta descrita no artigo 325, combinado com o artigo 327.3, ambos do Código Eleitoral, porque, no dia 19/11 de 90, proferiu as seguintes expressões referindo-se ao juiz eleitoral da 25ª Zona Eleitoral do Estado de Tocantins. Aspas, esse juizinho incompetente não merecia ocupar a função que ocupa, pois onde já se viu processar um cidadão só por ter vestido um mentecapto com terno e gravata.
dispõe o artigo 325 do Código Eleitoral, difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Fábio Ribeiro, em seu direito eleitoral, etc., comenta o dispositivo. E cito aqui exatamente o pensamento do procurador sobre a hipótese. O procurador, evidentemente, que não funciona nesse caso, mas em trabalho específico, fora do âmbito do Ministério Público. No mesmo sentido, o comentário de Alberto Silva Franco e Rui Stocco, leis penais, etc. O artigo 325 do Código Eleitoral corresponde ao artigo 139 do Código Penal. Difamar alguém, atribuir a outrem a prática de uma conduta ofensiva à sua reputação, ou como a define Elcio Hungria, difamação consiste na imputação de fato que, embora sem revestir caráter criminoso, incide na reprovação ético-social e é, portanto, ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui. Nelson Hungria e Heleno Fragoso, comentários ao Código, etc. Ambos têm a mesma objetividade jurídica, ou seja, a tutela da honorabilidade pessoal. O traço diferencial entre ambos é o momento de sua prática. O crime somente é eleitoral porque é praticado na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda. Extrai-se dessa mesma fonte a farta jurisprudência do Tribunal Regional do Estado de São Paulo acerca do momento da consumação do crime de difamação a que se refere o Código Eleitoral, como se vê. Os delitos de calúnia, injúria e difamação que esta Corte tem competência são aqueles onde presente o dolo específico, qual seja a finalidade eleitoral. Aliás, da leitura dos dispositivos constantes dos artigos 324, 325 e 326 do Código Eleitoral, facilmente se percebe tal finalidade. Na descrição de tais tipos penais especiais, por sinal, repita-se, em todos eles se destaca a expressão na propaganda eleitoral, quer visando a fins de propaganda eleitoral. Ora bem, se algum crime foi cometido pelos pacientes, certamente não foi quer na propaganda eleitoral, quer visando a fins de propaganda eleitoral, até porque pacientes e magistrados não são candidatos, ao menos quando se sabe, e a eventual ofensa irrogada em juízo. Pouco importa, nesse aspecto, haja sido veiculado em processo eleitoral. Não é o caso em que, eventualmente, haja sido praticado o delito que está a definir a competência desta Corte, mas sim a finalidade eleitoral da ofensa. Logo, a hipótese, se é que crime houve, é de delito comum e não aquele tipificado na legislação eleitoral. Competente a justiça comum, etc. Na hipótese, ficou evidenciado que as irrogações tidas por ofensivas ocorreram 4 dias após o segundo turno das eleições majoritárias de 90, já fora, portanto, do período de propaganda eleitoral. Mistério, pois, concluir que a conduta descrita na denúncia não se subsume ao tipo do artigo 325 do Código Eleitoral, porquanto ausente os seus pressupostos formadores que dizem respeito à propaganda eleitoral e para fins de propaganda. Ante o exposto, decreto a extinção da punibilidade de Moisés Nogueira Avelino, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva referente ao delito de injúria, e rejeito a denúncia contra José dos Santos Freire Júnior por não configurado o delito de que é acusado. Ministro Celso de Mello. Habeas corpus 82.289, questão de ordem. Paciente Lucidalvo Teixeira Meira, impetrante Lucidalvo Teixeira Meira, órgão coator, segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Estou trazendo aqui à consideração do plenário, considerados os sucessivos recursos que esse impetrante paciente vem interpondo. Ele foi condenado 2 vezes pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, crime que se qualifica como de natureza hedionda. Impetrou habeas corpus perante a colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que denegou a ordem, entendendo incabível a pretendida progressão no regime penal, considerada a norma do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que o plenário desta Corte reputou constitucional. Ele invoca uma decisão de Vossa Excelência,
sustentando que estaria havendo divergência, não é, no âmbito da própria segunda turma, e daí o habeas corpus que impetra perante a Corte. Tendo em vista, no entanto, senhor presidente, a súmula 606 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não caber para o plenário habeas corpus contra decisões de turmas proferidas também, como no caso em sede de habeas corpus, e considerando ainda que o plenário desta Corte, ao julgar o HC 80.082, entendeu que a súmula 606 foi recebida pela vigente Constituição de 88, é que suscita essa questão de ordem. E como Vossa Excelência Senhor adrime... presidente, poderei ler o voto, Não, mas eu tenho a impressão de que não há necessidade. não há A jurisprudência da turma, do plenário desta Corte, Assenta a tranquila, inadmissibilidade no sentido da inadmissibilidade. E assim, senhor presidente, enfim, considerando as razões expostas em meu voto e resolvendo a questão de ordem, não conheço da ação de habeas corpus, tendo em vista o que dispõe a súmula 606, e, em consequência, extingo o processo, determinando o arquivamento dos autos. Ministro Ellen Grace. Perdão? É contra acórdão, em habeas corpus. E, inclusive, a questão, eu suscito a questão de ordem, por causa dos sucessivos recursos, eu poderia decidir monocraticamente, mas sobrevirão novos recursos, não é? Ministro Ellen Grace. 82.289. Obrigado. E eu acentuo que o plenário do tribunal, ao julgar o HC 80.082, acentuou que a súmula 606 desta Corte, que eu invoco, foi recebida pela vigente Constituição Republicana. Então, eu não conheço da ação de habeas corpus. Ministro Maurício Corrêa, ministro Ilmar Galvão, ministro Carlos Veloso, ministro Sepúlveda Pertence, né? Ministro Sidney, ministro Moreira Alves, ministro, a impetração, Vossa Excelência examina ante a Carta da República, né? Sim, eu menciono que houve a recepção, que não é incompatível com a nova ordem constitucional, e indico esse precedente do plenário. Tenho exteriorizado entendimento diverso. A partir do momento em que exista um colegiado que atua em patamar diverso do que proferiu a decisão, em que pese a decisão ter sido formalizada por força de idêntica medida, entendo cabível o habeas corpus, que não sofre, portanto, qualquer peia. É possível que, no âmbito da turma, se claudique, e se claudique alcançando, solapando a liberdade do cidadão. Daí ter-se a possibilidade de correção de um possível erro de julgamento ou erro de procedimento pelo próprio plenário. Peço vênia aos colegas para admitir a impetração. Conhecer da ação. Conhecer, portanto, da impetração. Por maioria, vencido o presidente, o tribunal não conheceu da impetração. Apreciando a questão de ordem, não conheceu. Não, apreciando questão de ordem, não conheceu da impetração e declarando extinto o processo, portanto, sem apreciação do mérito, né? Para sermos mais completos. Há um processo que eu creio que desperta algum interesse, né, dos presentes, que está ligado à transcendência quanto ao recurso de revista. Na semana passada, o tribunal deliberou aguardar a presença de todos os integrantes para julgar a matéria. O ministro Gilmar Mendes está impedido, porque prestou informações, foi isso? Atuou como advogado-geral da União, não. Mas temos a ausência do ministro Nelson Jobim. E creio que persiste a ótica, né? Deve ser hoje, só hoje, porque amanhã só tem hoje. sessão do eleitoral, ele deve estar de volta. Os demais colegas estarão presentes à sessão, que já não é mais extraordinária, de amanhã, quinta-feira, né? Muito ordinária. É muito ordinária, né? Estou sendo informado que comparecerá à sessão, né, com algum atraso, que está cuidando de uma medida urgente, o ministro Nelson Jobim. Aguardamos, portanto, né? Ministro Maurício Corrêa.
Vossa Excelência, relator da petição 1656, requerente José Maria Moreira Castro e outros, e requeridos Paulo Sampaio Malan e Paulo Renato Souza. Vossa Excelência apregoa a 1656, podemos apregoar a 1600 e... 1954 também? Eu nem sei a outra. Ou não? 1954 é a mesma Não, coisa. eu apregoei a 1656. Sim, é essa que eu vou relatar agora. Tá, volta com Sim. o problema de eleição. José Maria Moreira Castro, Renato de Oliveira, Braulio Gomes de Lima e Francis Campos Bordas, brasileiros e eleitores, apresentam denúncia contra os senhores ministros de Estado da Fazenda, Pedro Sampaio Malan, e da Educação e do Desporto, Paulo Renato Souza, por crime de responsabilidade, requerendo o impeachment das referidas autoridades. Aduzem os requerentes que os servidores das universidades e fundações federais obtiveram êxito em ações judiciais movidas contra o Estado, sendo que os precatórios decorrentes foram expedidos e a despesa incluída no orçamento da União para o exercício de 1998. Sem embargo de tal situação, as instituições federais individualizadas no Orçamento Geral do Ministério da Educação e do Desporto não receberam o repasse do numerário correspondente à rubrica cumprimento de sentença judicial. Alegam que, de acordo com a justificativa apresentada pela direção das universidades devedoras, a ausência de quitação dos débitos decorreu da recusa sistemática das autoridades administrativas, do Ministério da Educação e do Desporto e do Ministério da Fazenda em liberar o numerário constante do orçamento das instituições federais de ensino superior. Sustentam que, em face do disposto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, os valores alocados no orçamento para a satisfação dos débitos judiciais deveriam ter sido depositados até o último dia do exercício de 1998, sendo que a falta de liberação financeira impediu o cumprimento das múltiplas decisões judiciais. Em pedido preliminar, defendem a necessidade de autorização da Câmara dos Deputados para instauração de processo de impeachment contra ministro de Estado por crime de responsabilidade autônomo. A seguir, asseveram que as requisições expedidas em face dos órgãos da administração direta federal já foram saudados, mesmo aqueles inscritos após os precatórios das autarquias e fundações, circunstância que caracteriza, em face da unicidade que deve regular a execução orçamentária, quebra da ordem cronológica de pagamento, situação também vedada pela Carta de 1988. Dizem ainda os requerentes que a omissão das autoridades requeridas em cumprir o preceito constitucional e, dessa forma, quitar os débitos judiciais regularmente inscritos no orçamento da União, configura crimes de responsabilidade, o que é agravado pelo não pagamento imediato e atualizado dos precatórios de natureza alimentar. Com fundamento nos artigos 87, 100, parágrafo 1º e 102, 1C da Constituição Federal, 14, 9C da medida provisória 1226/95 e 13, item 1, combinados com o artigo 4º, 2, 6 e 8º, 6º, item 5º, 9º, item 3, 10ª, itens 2, 3 e 4 e 12, itens 1, 2 e 4, todos da Lei 1079 de 50, pleiteiam a concessão de liminar para assegurar o imediato afastamento dos denunciados do exercício de suas funções e, ao final, a destituição do cargo público
e a inabilitação temporária para o exercício de qualquer função pública. O ministro Celso de Mello, então presidente da Corte, indeferiu o pedido liminar, decisão por mim ratificada posteriormente. O Procurador-Geral da República, professor Geraldo Brindeiro, opina pela rejeição da denúncia em face da ilegitimidade ativa dos requerentes. Sugere ainda o recebimento da presente como notícia crimes a ser submetida ao Ministério Público Federal. É o relatório. O vice-procurador-geral da República, doutor Haroldo Ferraz da Nóbrega, pretende utilizar a palavra. Com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, eminente advogado, senhoras e senhores. Aqui eu serei breve porque o eminente titular do órgão, que por razões de impedimento eventual não pôde comparecer, já dissecou a matéria quantum satis. Nada mesmo haveria que acrescentar ao seu brilhante parecer. É pacífico nesta casa, e neste ponto vale ressaltar que esta orientação prevalece tanto quanto a antiga Constituição como com relação à atual, que o crime considerado crime de responsabilidade tem um caráter tipicamente penal. E assim, o titular da ação penal, o crime de responsabilidade praticado, quer dizer, imputado a ministro de Estado não conexo com o presidente da República, porque nesse caso iria para o 1079, este crime é de caráter nitidamente penal e a titularidade da ação é do Procurador-Geral da República. Realmente seria uma insegurança total se qualquer do povo, agindo até com, digamos assim, com interesses pessoais ou talvez com injustiça, pudesse propor diretamente essa ação por crime de responsabilidade e solicitando, inclusive, como no caso, a suspensão do denunciado de suas funções com redução pela metade dos vencimentos. Trata-se de medida extrema, o afastamento do titular do seu cargo, que não se poderia tomar, digamos assim, no nascedouro. Daí porque sábia é a legislação e a jurisprudência quando comete esta atribuição ao Procurador-Geral da República. No caso, o Procurador-Geral da República, que é o doutor Geraldo Brindeiro, no seu brilhante parecer, ressaltou a ausência da legitimidade ativa ad causam dos requerentes, restando tão somente receber a presente petição como notícia crimes, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na PET 85, julgada em 1980, emendada a jurisprudência 1199/1. Pediu ao doutor Brindeiro que fosse rejeitada essa denúncia por suposto crime de responsabilidade imputado ao ministro de Estado da Fazenda e da Educação, e após o trânsito julgado, ele pediu até vista dos autos, quer dizer, ele teve uma abertura para a postulação dos requerentes, os senhores José Maria Moreira Castro, Renato de Oliveira, Braulio Gomes de Lima e Francis Campos Borda, no sentido de pedir vista dos autos para examinar estas acusações. É estranho até que o advogado alegue da tribuna que esteja havendo um frontal descumprimento às ordens judiciais, pois os créditos, dotações orçamentárias e créditos abertos para pagamento precatório serão consignados ao Poder Judiciário. Então, é estranho que, digamos assim, esta acusação, e que possa ser, ela aceita assim, sem maiores perquisições, sobretudo quando não há, digamos assim, nenhuma postulação nesse sentido do presidente do tribunal. A gravidade da consequência da imputação de crime de responsabilidade impõe que para seu exame sejam necessárias todas as cautelas, pois o requerente já pediu o pedido liminar de suspensão do denunciado de suas funções com redução pela metade dos seus vencimentos. Ora, no crime de responsabilidade conexo com o presidente da República, existe aquela fase toda que só a Câmara, por maioria, é que poderia autorizar o processo. Aqui pode salientar que o legislador foi sábio o constituinte, o legislador,
e a própria jurisprudência desse tribunal são sábias no sentido de imputar a titularidade deste crime de responsabilidade, que é de caráter penal. As consequências são danosas, afetam o próprio exercício funcional do servidor, até da maior categoria, que é o ministro de Estado. Então, sabe a Constituição, a legislação e a jurisprudência no sentido de entregar a titularidade deste requerimento ao Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal. Neste ponto, endossando o parecer do doutor Geraldo Brindeiro, eu peço que seja reconhecida a legitimidade ativa do requerente, se causam, e que depois, vista dos autos, para analisar as suas postulações de que existe crime a ser averiguado. Então, pela rejeição da postulação dos requerentes. É meu pronunciamento, confirmando o parecer. Ministro relator, com a palavra. O preliminar de legitimidade ativa de causa suscitada pelo parquê merece prosperar. Oportuno divisar inicialmente as situações de impeachment de ministro de Estado por infrações político-administrativas conexas com crimes da mesma natureza do presidente da República, quando o julgamento é essencialmente político, daquelas, como a presente, em que os ministros são acusados por condutas delitivas autônomas, quando o processo corre perante o Poder Judiciário, ressaindo clara a natureza judicial do julgamento. Na primeira hipótese, a legitimidade ativa é reservada a qualquer cidadão em pleno exercício de seus poderes políticos. Como afirma Alexandre de Moraes, a acusação da prática de crime de responsabilidade diz respeito a prerrogativas da cidadania do brasileiro que tem o direito de participar dos negócios políticos. A acusação, no entanto, está sujeita a uma avaliação prévia de procedência por parte da Câmara dos Deputados, que poderá, por 2/3, determinar que se submeta o presidente da República e, por consequência, os ministros de Estado a julgamento pelo Senado Federal. Importante observar, desde logo, que aos deputados compete não apenas aferir se os fatos alegados e as provas produzidas são conducentes à efetiva ocorrência da prática de crime de responsabilidade, mas, essencialmente, se há conveniência de natureza estritamente político-social de, em face da gravidade dos acontecimentos, submeter o chefe da nação a julgamento pelo Senado Federal, órgão que decidirá, em última análise, se houve crime. Dúvidas não pode haver, portanto, acerca da natureza política do processo de impeachment nessa situação. Diversa, porém, é a hipótese em que a acusação restringe-se à figura do ministro de Estado, sem que haja conexão de crimes com o presidente da República. Nesses casos, a competência para julgamento é do Supremo Tribunal Federal. Note-se que o processo dar-se-á perante o Poder Judiciário e não mais no âmbito do Poder Legislativo, evidenciando sua natureza judicial, como dito antes. O procedimento é, pois, diverso, tanto que inaplicável à exigência de verificação do requisito de procedibilidade por parte da Câmara dos Deputados. Questão de ordem no recurso criminal 427, Moreira, etc. Tal diferenciação revela-se fundamental para fins de legitimação ativa. É que, no caso, sem embargo da natureza político-administrativa da infração, resulta evidente cuidar-se, sob a ótica processual, de ação penal pública, cujo dominus litis é exclusivamente o Ministério Público Federal. Em outras palavras, não está o cidadão legitimado a oferecer, junto ao Poder Judiciário, denúncia de índole penal contra ministro de Estado. Pode, nesses casos, apresentar a notícia crimes ao parquê, instituição a quem a Constituição Federal reservou, de forma privativa, a função de promover a ação penal pública e que, se vislumbrar a procedência das acusações, certamente oferecerá a esta Corte a regular denúncia. Não se pode perder de vista, por outro lado, que a definição dos crimes de responsabilidade é matéria de ordem penal, o que implica a prevalência criminal do processo judicial de sua apuração, afastando-se da predominância política típica da hipótese prevista no artigo 52(1) da Carta de 88. Nessa circunstância, com a devida vênia dos respeitáveis entendimentos em sentido diverso, não se me afigura possível entender
estender aos cidadãos a possibilidade de iniciar perante a Justiça processo de impeachment contra os ministros de Estado. Tal legitimação popular restringe-se ao oferecimento, junto ao Poder Legislativo, de denúncia dessa natureza que envolva necessariamente o chefe da nação. Como realçou com propriedade o ilustre chefe do parquê, sem embargo do amplo debate doutrinário sobre a qualificação jurídica dos crimes de responsabilidade e do instituto do impeachment, processo político, processo de índole constitucional, processo de natureza mista, o certo é que o julgamento realizado no âmbito jurisdicional é de natureza eminentemente criminal, de legalidade estrita e de juízo de tipicidade penal de conduta imputada ao ministro de Estado. Vale ressaltar, de qualquer sorte, que em ambas as hipóteses há, em verdade, um órgão de aferição prévia da procedência das imputações feitas às autoridades públicas. No caso do presidente da República, a Câmara dos Deputados apreciará a denúncia popular e, no caso de ministro de Estado, por crimes de responsabilidades autônomos, o Ministério Público Federal é que verificará a justa causa da notícia crimes. Não se obsta, na segunda hipótese, a atuação popular, que é indireta, pois a legitimidade processual é que fica restrita ao parquê, exatamente em face da natureza judicial da demanda que se busca iniciar. Com essas considerações, consigno que a jurisprudência do tribunal firmou-se nesse mesmo sentido. Quando o julgamento do mandado de segurança 20.422 RESEC, de 29/6/84, ficou assentado que ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar ministro de Estado à vista de queixa-crime ou denúncia do Procurador-Geral da República. Invocando os artigos 230 e 231 do Regimento Interno, o eminente relator deixou expresso que a denúncia nos crimes de ação pública, e tal é o caso dos crimes de responsabilidade, tem por titular o chefe do Ministério Público Federal. Inexistiu, por outro lado, a alteração substancial na disciplina constitucional do tema a partir da Carta de 88, de forma que remanescem firmes os fundamentos que conduziram o posicionamento do tribunal. Eis a razão pela qual estou trazendo essa petição para ser apreciada pelo Pleno, tendo em vista que é o primeiro julgamento, ao que sei, após a Constituição de 88. A propósito, as regras procedimentais a que alude a Lei 1.079/50 não se aplicam ao processo no Supremo Tribunal Federal, até porque não cuidaram de denúncia apresentada perante esta Corte, cujas normas estão previstas no Regimento Interno, artigo 96(1)A da Constituição. A autorização conferida aos cidadãos pelo artigo 14 desta lei restringe-se à denúncia contra o presidente da República e ministro de Estado perante a Câmara dos Deputados, devendo ser estendida, por consequência, aos casos em que envolver ministro de Estado, como restrita a hipótese de crime de responsabilidade conexo com delito de igual natureza do presidente da República, quando o julgamento desloca-se para o Poder Legislativo. Conforme observou o Procurador-Geral, em seu parecer, ao mencionar o decidido na PET 1104, a regra geral de iniciativa popular de instauração do processo de desqualificação funcional não é aplicável nas pretensões de tal jaez, a serem deduzidas perante o Poder Judiciário, porquanto no sistema constitucional vigente não há espaço na esfera judicial para a ação penal popular. Sidney Sanches, DJ de 24/4/01. Nessa perspectiva, com a devida vênia das elevadas considerações aduzidas pelo ministro Celso de Mello, também uma razão pela qual eu trouxe o caso registrado pelo plenário, quando da decisão liminar, tenho que deve ser mantido o entendimento do tribunal acerca da questão, reconhecendo-se, no caso concreto, a ilegitimidade ativa dos requerentes com a consequente inadmissão da denúncia. E na forma do que ficou decidido na PET 85, Soares Munhoz, DJ de 13/2/91, a notícia crimes veiculada na inicial deve ser remetida ao Ministério Público Federal para as providências que julgar cabíveis. Ante essas circunstâncias, nego o seguimento à denúncia, rejeitando-a, determinando após o trânsito em julgado
o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para proceder como entender de direito. Ministra Ellen Grace. Com o relator. Celso tinha no seu despacho iniciado o raciocínio contrário. Excelência não quer nos brindar com um pedido de vista? Pois não. Senhor presidente, Mas se o tribunal me permitir, apenas não algumas formalizará reflexões. pedido de vista. Não votará já irei. de imediato. Não é? Votará de imediato. Os Não, colegas não. concordam? Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, quando, no exercício da presidência desta Corte, já há alguns anos atrás, eu, nesta causa, vim a indeferir pedido liminar de suspensão dos denunciados de suas funções, com redução pela metade dos vencimentos. Salientei, então, que a circunstância de a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal proclamar não assistir legitimidade ativa ad causam ao cidadão, vale dizer ao eleitor, para requerer a abertura de processo de impeachment contra o ministro de Estado, é que me levava, em atenção ao valor que se deve dar nos colégios judiciários aos precedentes por eles firmados, a indeferir, no exercício isolado da competência monocrática, o pedido de suspensão cautelar formulado, então, pelos denunciantes. No entanto, senhor presidente, parece-me de real importância e ressalto o significado de o eminente ministro relator submeter essa questão à apreciação desta Corte, porque, na realidade, o Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política anterior, pronunciou-se 2 vezes, sendo relator de um dos precedentes o eminente ministro Francisco Rezec, e de outro tornou-se relator para o acordo o eminente ministro Moreira Alves. Na realidade, dos 2 precedentes, dos juízes desta Corte que participaram da formação dos precedentes, remanesce nesta Corte apenas o eminente ministro Moreira Alves, que se tornou relator para o acórdão de uma daquelas decisões, negando legitimidade ativa ao cidadão e reconhecendo que, neste caso, assiste exclusivamente ao Procurador-Geral da República, qualidade para agir perante o Supremo Tribunal Federal. Então, salientei, então, senhor presidente, que me parecia de real importância examinar-se no tema pertinente à definição da legitimidade ativa para a instauração do processo de apuração da responsabilidade político-administrativa do ministro de Estado por suposta prática de crime de responsabilidade, se cuidava de iniciativa deferida ao cidadão, ao eleitor, como pretendem os ora denunciantes, ou se pertenceria ao chefe do Ministério Público da União, ao Procurador-Geral da República, como agora tem entendido a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal. Ao apreciar esse específico aspecto da questão, já em 1995, com decisão proferida em 96, tive o ensejo de destacar que a vigente Constituição Federal, observando uma tradição republicana inaugurada pela Carta de 1891, artigo 52, parágrafo 2º, e sucessivamente respeitada pelos textos constitucionais de 34, artigo 61, parágrafo 1º, de 37, artigo 89, parágrafo 2º, de 46, artigo 92, de 67, artigo 88 e de 69, artigo 119, inciso 1º, a linha B, manteve na vigente Constituição Federal, manteve na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal o processo de desqualificação funcional instaurado contra ministro de Estado pela suposta prática de infrações político-administrativas, ressalvando tão somente quanto à regra de competência a hipótese de crimes conexos, crimes de responsabilidade conexos com o uso do presidente da República, consoante prescreve o artigo 52, inciso 1º da vigente Constituição.
que levou o Supremo Tribunal Federal, já em 1954, a reconhecer nos crimes de responsabilidade de ministros de Estado não conexos com os do presidente da República, que assiste a esta Corte Suprema a competência para o respectivo processo e julgamento. Tratava-se da representação 211, de que foi relator o saudoso ministro Nelson Hungria. Sabemos, senhor presidente, que o processo de apuração de responsabilidade político-administrativa destina-se a operar de modo legítimo a destituição constitucional de determinados agentes políticos, dentre os quais os ministros de Estado, desde que condenados por órgão estatal competente pela prática do crime de responsabilidade. Esse instrumento jurídico constitucional visa promover, e a tanto se resume nos efeitos decorrentes de sua utilização, a remoção compulsória, com a sua consequente inabilitação temporária, dos agentes públicos que, em face de sua especial condição política, são qualificados expressamente pelo ordenamento constitucional como sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Entendo que o nosso sistema jurídico confere ao cidadão, ao eleitor, o poder de ele próprio acusar perante instância constitucionalmente legítima qualquer ministro de Estado nos ilícitos de caráter político-administrativo. É importante ressaltar no ponto que o ordenamento jurídico brasileiro, nas hipóteses de crime de responsabilidade, vale dizer, nas hipóteses de infração político-administrativa, atribui ao eleitor poder de iniciativa processual, mesmo quando se tratar de denúncia formulada contra o próprio presidente da República. Essa questão, que consiste no reconhecimento ou não da legitimidade ativa de qualquer cidadão, vale dizer, de qualquer eleitor, para fazer instaurar perante o Supremo Tribunal Federal o concernente processo de impeachment contra o ministro de Estado, assume relevo político-jurídico indiscutível. Tenho como irrecusável que em nosso sistema jurídico e em tema de ativação da jurisdição constitucional pertinente ao processo de impeachment, prevalece enquanto diretriz básica, para usar a expressão de Pontes de Miranda em comentários da Constituição, o princípio da livre denunciabilidade popular. Essa circunstância justifica o reconhecimento em favor dos ora denunciantes, todos cidadãos, no pleno exercício de seus direitos políticos, da legitimidade ativa ad causam, necessária à instauração do processo de apuração da responsabilidade político-administrativa. Eu não me refiro à responsabilidade penal, não me refiro à responsabilidade criminal, mas à responsabilidade político-administrativa pela prática de infração político-administrativa, impropriamente denominada pelo Constituinte, desde os albores da República, como crime de responsabilidade. Sabemos que há um amplo dissídio doutrinário em torno da qualificação jurídica do crime de responsabilidade e do instituto do impeachment. Para uns, seria processo eminentemente político, para outros, processo de índole criminal, como sucedeu sob a legislação imperial brasileira, a Lei de 15 de outubro de 1827, que combinava, inclusive, pena de morte pela condenação por determinados crimes de responsabilidade, ou ainda processo de natureza mista. Essa controvérsia de ordem jurídica, ressaltada por eminentes autores, como o nosso ilustre colega Paulo Borsar de Souza Pinto, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, José Afonso da Silva, José Cretela Júnior, Pontes, Michel Temer, José Frederico Marques, João Barbalho, Carlos Maximiliano, Aurelino Leal, etc. E foi a existência dessa controvérsia pertinente à definição da natureza jurídica do crime de responsabilidade que certamente levou o plenário do Supremo Tribunal Federal a optar por uma das correntes doutrinárias e a reconhecer, por efeito dessa opção,
a ausência de legitimidade ativa do cidadão para formular denúncia junto a esta Corte contra ministro de Estado por crime de responsabilidade. Reconheço, como já salientei no início deste voto, que há 2 precedentes firmados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. No primeiro deles, de que foi relator o eminente ministro Francisco Rezec, RTJ 111, página 202 e seguintes, esta Corte assim se pronunciou. Compete a esta Casa processar e julgar originariamente os ministros de Estado. A regência de semelhante feito é de ser encontrada no regimento interno. A seu turno, os artigos tais do regimento deixam claro que a denúncia dos crimes de ação pública, e tal é o caso dos crimes de responsabilidade, opção, portanto, por uma das vertentes doutrinárias que vê no crime de responsabilidade um ilícito de caráter eminentemente penal, tem por titular o chefe do Ministério Público. Essa mesma orientação já havia sido perfilhada pelo plenário desta Suprema Corte em 1980, ao apreciar essa mesma questão, quando o tribunal enfatizou serem inaplicáveis em relação ao Supremo as regras procedimentais fixadas pelo artigo 1079 de 50, assinalando ainda não caber ao cidadão, ao eleitor, o exercício do poder de acusar ministro de Estado perante esta Corte Suprema pela suposta prática do crime de responsabilidade. O acórdão está assim emendado. Tornou-se relator o eminente ministro Moreira Alves. A petição 85-DF, de que foi relator originário, salvo engano, o saudoso ministro Soares Munhoz. Aspas, notícia criminis, petição que se toma por notícia criminis, determinando-se o seu arquivamento em face da manifestação da Procuradoria-Geral da República. O eminente ministro relator reafirma esses precedentes e, por isso mesmo, reconhece que falece qualidade para agir perante o Supremo Tribunal Federal em denúncia por crime de responsabilidade quando se cuidar de imputação dirigida a ministro de Estado. Já havia salientado nesse despacho proferido em 1995 que entendia assistir legitimidade ativa ao cidadão, uma vez que o processo de impeachment, motivado pela prática de crime de responsabilidade, é um procedimento que se situa no plano político-constitucional, motivado pela existência de infrações de caráter político-administrativo. A doutrina toda menciona a própria impropriedade da expressão crime de responsabilidade, como se houvesse crime que não ensejasse a responsabilização do seu autor. Na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência, tem salientado que são noções conceituais que se contrapõem. O crime de responsabilidade contrapõe-se à noção conceitual de crime comum. O crime comum, isso sim, traduz um ilícito de direito penal, de natureza eminentemente criminal, em contraposição ao crime de responsabilidade, que se qualifica como um ilícito de caráter meramente político-administrativo, ainda que, eventualmente, o fato comum a ambos possa assumir diferenciada qualificação jurídica, tal seja a sua tipificação no ordenamento positivo. Mas o fato é que eu me associo à posição daqueles, como o eminente ministro Paulo Brossard, Temístocles Brandão Cavalcante, Castro Nunes, reconhecendo que o processo do impeachment qualifica-se como um procedimento de caráter político-administrativo gerado pela prática de ilícitos de natureza eminentemente político-administrativa, sem conotação criminal, razão pela qual torna-se
plena a invocação na espécie do princípio da livre denunciabilidade popular, e reconhecendo-se ao cidadão, perante o Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de exercer o mesmo poder, a mesma prerrogativa política que lhe assiste quando, atuando perante a Câmara dos Deputados, deduz imputação contra o próprio presidente da República por suposta prática do crime de responsabilidade. Em suma, senhor presidente, por essas razões apenas é que eu peço vênia para, no caso, reconhecer a existência de legitimidade ativa ad causam em favor do cidadão para formalizar perante o Supremo Tribunal Federal, que dispõe, no caso de competência originária para tanto, de denúncia contra o ministro de Estado por suposta prática de ilícito político-administrativo, tal como definido e tipificado na Lei 1079 de 1950. Ministro Celso de Mello. Vossa Excelência é relator do conflito de competência 7090, suscitante Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, suscitada turma recursal da 18ª Região, Juizados Especiais Cíveis e Criminais da comarca de Umuarama, Paraná. Interessado Valdeci Matos Simão. Senhor presidente, a questão já é conhecida do plenário desta Corte, que, em data recente, apreciou o conflito de competência 7081 de Minas, de que foi relator o eminente ministro Sidney Sanches, e a questão é exatamente idêntica. Conflito negativo de competência, que antagoniza o Tribunal de Alçada do Estado do Paraná a uma turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais da comarca de Umuarama, Paraná. Esta Corte, no precedente que o plenário firmou, entendeu falecer-lhe competência originária para apreciar o conflito estabelecido em tal situação e concluiu, não conhecendo do conflito, ordenando a remessa dos autos ao STJ para julgá-lo como lhe parecer de direito. Foi uma decisão unânime. Assim, senhor presidente, pelas razões expostas e considerando o precedente, não conheço do presente conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para que julgue a causa como entender de direito. Os colegas estão de acordo? Não conhecido do conflito de competência, decisão unânime. Assim, para que julgue o conflito como entender de direito. E determinada a remessa dos autos ao STJ para que aprecie o conflito como entender de direito. Mais alguma coisa, Vossa Excelência? Ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência é relator da reclamação 2041. Reclamante Universidade Federal do Pará. Reclamado Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Marabá. Presidente, tem mais um caso de descumprimento da decisão do Supremo na DC4. Vossa Excelência julga procedente e caça a tutela, né? Isso. E caça a tutela antecipada, e eu peço vênia para divergir, né? E juntarei posteriormente o voto. Proclamo que o tribunal, por maioria de votos, julgou procedente o pedido formulado na reclamação, cassando a tutela antecipada deferida. Mandado de segurança 22753, impetrante município de Diamante do Oeste, impetrado Tribunal de Contas da União, e o 24203, impetrante município São Mateus do Sul, impetrado também Tribunal de Contas da União. Perfeito. Presidente, 22.753 do Paraná. Mandado de segurança preventiva impetrado pelo município de Diamante do Oeste contra ato a ser praticado naquela época, que seria praticado naquela época pelo presidente do Tribunal de Contas da União, fundado na decisão normativa 14, de 12 de dezembro de 96, a qual ratificou o coeficiente de 1,2 para o repasse das cotas do Fundo de Participação dos municípios em favor do impetrante para vigorar no exercício financeiro de 97. Alega o impetrante em síntese que a decisão em comento condicionou em seu artigo 2º o coeficiente fixado em 1,2 do envio pelo IBGE ao tecido dos dados oficiais de população do município, que leva a concluir que esse índice oscilará de proporção quantitativa.
O artigo 161, parágrafo 1 da Constituição Federal estabelece a competência do TCU, não permitindo a este órgão a edição de normas pertinentes. O coeficiente do município impetrante, fixado em 1,2, para vigorar no exercício financeiro de 93, tem por fundamento o artigo 1º da Lei Complementar 74, requer ao final da concessão da liminar requisitadas informações. A autoridade coatora sustentou em síntese legalidade dos critérios que estabelece o índice do FPM, nos termos dos artigos 92 da Lei 5.172 e 5º da Lei Complementar 62. Na ausência de envio pelo IBGE do TCU dos dados oficiais de população a serem utilizados para o corrente ano, na forma do contido no artigo 102, parágrafo 2º da Lei 8443/92, foram mantidos provisoriamente os mesmos quocientes do FPM, fixados para o ano de 96, por exercício financeiro 97, pela decisão normativa 14. Vossa Excelência, então, relator, eminente presidente, indeferiu a liminar. A ilustre subprocurador-geral da República, doutora Helenita Caiado de Ascioli, em parecer aprovado pelo professor Geraldo Brindeiro, opinou pela denegação da segurança ao relatório. Como vota Vossa Excelência? Em caso igual, senhor presidente, Mandado de Segurança 22798 do Paraná, relator o ministro Moreira Alves, decidiu o Supremo Tribunal Federal da seguinte forma. É tanto. Está aqui. Mandado de Segurança, Fundo de Participação dos Municípios, decisão normativa do TCU número 14, justamente essa que estamos examinando. Não tendo o Tribunal de Contas recebido do IBGE os dados oficiais definitivos da recontagem geral da população no exercício 96, não cometeu ele qualquer ilegalidade em manter provisoriamente na edição normativa TCU 14, para o exercício 97, os mesmos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios, fixados pelos municípios no ano de 1996. Mandado de Segurança indeferido. No mesmo sentido, versando a decisão normativa 14, esta que estamos examinando, do Tribunal de Contas da União, mandado de segurança 22828 Paraná e 22752 Paraná, relatados pelo ministro Nery da Silveira. Em casos semelhantes, mandado de segurança 29799 Paraná e 24057 por mim relatados, não foi outro entendimento do Supremo Tribunal Federal. Transcreva as emendas para documentar. Vossa Excelência está indeferindo a segurança na esteira dos pronunciamentos da Corte. A divergência, não havendo, é a proclamação indeferida à segurança, decisão unânime. O seguinte, ministro, que apregoamos é a mesma proclamação, não é? 203 DF, o assunto é o mesmo. Proclamação, portanto, idêntica. Isto. Ministro Ilmar Galvão. Vossa Excelência é relator do conflito de competência 7.106, suscitante turma recursal dos juizados especiais de Ipatinga, suscitado Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, interessado Márcio Alcídio de Oliveira. Não conhece e remete... negativo, apresentado pela turma recursal, figurando como suscitado o Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, ambos recusando-se a apreciar o habeas corpus impetrado em favor de Márcio Alcídio de Oliveira, denunciado como incurso nas penas do artigo 32 da Lei de Contravenções Penais, dispositivas, etc. Senhor presidente, eu vou concluindo aqui, sim, na forma do parecer, pela competência pela remessa do... Não conhece, é para remessa, mas verifico que o caso é de habeas corpus, de ofício. Sim, né? Vossa Excelência consegue... Porque é aquele... É aquele caso que eu estou dizendo aqui. Em princípio, entendo assistir razão ao Ministério Público Federal e não teria dúvida em votar pela remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, não fosse a circunstância relevante de que o paciente responde pela contravenção do artigo 32 do Decreto-Lei 3.688, praticada em 24 de 11 de 99, quando já estava em vigor a Lei 9.503 de 97, Código Nacional de Trânsito, cujo artigo 309 passou a incriminar a direção sem habilitação apenas nos casos em que esse comportamento gerar perigo de dano. Portanto, à época dos fatos, a conduta descrita na denúncia era penalmente atípica, considerando-se o entendimento firmado pelo plenário em 14 de fevereiro último, aliás, do ano passado, conhece para trancar. Eu estou, então,
dizendo que... A Vossa Excelência defere habeas de ofício para trancar a ação eu penal. não conheço, mas concedo de ofício habeas corpus para trancar o processo penal por falta de justa causa. Os colegas estão de acordo? Não conhecido do conflito de competência. Qual é esse conflito? E o 7.106 e concedido habeas de ofício para trancar a ação penal por falta de justa causa. Interessante, o governador pleiteando, né? A Exato. declaração de inconstitucionalidade de uma lei federal. Senhor presidente, o governador do Estado de Pernambuco propõe ação direta de inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar do artigo 49 da Lei 8.625 de 93, que dispõe sobre a equivalência de vencimentos do Procurador-Geral da Justiça aos dos desembargadores do Tribunal de Justiça. A norma impugnada tem o seguinte teor: artigo 49, os vencimentos do Procurador-Geral da Justiça em cada Estado guardarão a equivalência com os vencimentos dos desembargadores dos Tribunais de Justiça. Bom, eu vou resumir porque o relatório foi distribuído. Primeiro, afronta o artigo 37.13 da Constituição Federal. Pacificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se pode estabelecer vinculação entre os vencimentos do Ministério Público e da Magistratura. O Supremo Tribunal Federal deferiu a medida liminar. Requisitadas informações, estas vieram, sustentando a constitucionalidade. O então advogado-geral da União, doutor Geraldo Magela, requereu primeiramente a extinção do processo, julgamento do mérito. No mérito, reposta a manifestação. Acreditar a rima? Pois é. Da Cruz Quita. O parecer do Procurador-Geral pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade. É o relatório. Na prática, o preceito é limitativo, não? Dos vencimentos do procurador. Ele vincula Geralmente realmente. ele ganha mais, né? Bom. Mas é que vincula nos Estados-membros. Vossa Excelência está concluindo. Bom, então eu estou rejeitando a preliminar arguída pelo advogado-geral, mesmo porque foi deferida. Acho que está superada essa questão. E, no mérito, senhor presidente, eu digo que a medida cautelar foi deferida com invocação do decidido Nadim, que o governador não teria assinado a inicial e só o procurador-geral do Estado. A cautelar foi deferida com invocação do decidido Nadim 1195. O relator, ministro Moreira Alves, que acentuou no seu voto que o Supremo Tribunal tem orientado no sentido de não admitir a vinculação. A vinculação de investimento entre carreiras diversas tem sido, na verdade, considerada inconstitucional pelo Supremo, então eu menciono um rol de casos. E conclui, então, o senhor presidente julgando procedente a ação e declarando a inconstitucionalidade do artigo 49 da Lei 8.625 de 93. A divergência? Não havendo divergência. Federal do Ministério Público. É a Lei Federal do Ministério Público. Não há exceção na carta. Não. Não há. Não havendo divergência, julgado procedente o pedido formulado na inicial da ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 49 da Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. Ministro Elmar Galvão, Vossa Excelência é relator da ação direta de inconstitucionalidade 2150, requerente à Associação dos Notários e Registradores do Brasil e requerido o Presidente da República. Tem por objeto, senhor presidente, essa ação os artigos 11 e 18 da medida provisória 1925, de 2 de março de 2000, que foi sucessivamente reeditada até o advento da emenda número 32. Essa medida provisória instituiu a cédula de crédito bancário, e os artigos são assim redigidos. Artigo 11. Para eficácia em face de terceiros da garantia pignoratícia ou de alienação fiduciária, será suficiente, no caso de veículos automotores de qualquer espécie, a averbação do ônus
no respectivo órgão de trânsito, em que deve ser feito o registro para aquisição ou transferência de direitos. Artigo 18. A validade e eficácia da cédula de crédito bancário não depende de registro, mas as garantias reais por ela constituídas ficam sujeitas para valer contra terceiros aos registros ou averbações previstos na legislação aplicável com as alterações introduzidas por essa medida provisória. Alegou a requerente que tais dispositivo viola os princípios da publicidade e da segurança previstos respectivamente nos artigos 37 caput e 5º caput da Constituição Federal. Questionou igualmente a existência de relevância e urgência para a edição de medida provisória sob título de crédito. Ao pedido de declaração, com o pedido de declaração veio requerimento de suspensão dos artigos impugnados, que foi indeferido na sentada de 23 de março de 2000. Em suas informações, o Presidente da República destacou que os artigos 11 e 18 simplesmente transferem a competência para proceder certo tipo de registro dos registradores delegados para a própria administração pública, sem comprometer a publicidade e a segurança desse ato. No concernente à existência de relevância e urgência, sustentou tratar-se de matéria cuja análise cabe discricionariamente ao chefe do Poder Executivo, não sendo passível de apreciação pelo Poder Judiciário. O advogado-geral da União manifestou-se pela constitucionalidade e a douta Procuradoria opinou pela improcedência ao relatório. Eu estou transcrevendo o que disse quando do indeferimento da cautelar. O pedido. O artigo 11 e o 18 da medida provisória trata de registro da cédula de crédito bancário realizado para que os títulos tenham eficácia contra terceiros no caso de constituírem garantias reais. Nenhum dos dois artigos, como visto, excepciona a exigência de registro para a constituição de garantia real. Pelo contrário, regulam eles a forma como este deve ser realizado, determinando, no caso dos veículos automotores, o órgão competente para tanto. Não há, assim, violação dos princípios da publicidade e da segurança, mas somente uma regulação que visa garantir a publicidade e a segurança das operações realizadas por meio de cédulas de crédito bancário. O registro dos títulos nos órgãos de trânsito e não nos serviços delegados de registro de que cuida o artigo 236 da Constituição, em nada compromete a publicidade e a segurança das relações respaldadas por cédulas de crédito bancário, assegurando o texto constitucional em seu artigo 5º, inciso 34, aos interessados o direito à obtenção de certidões em repartições públicas. E que esse problema da urgência e relevância, isso já é matéria pacífica. Então, convencido de tais fundamentos, da exatidão de tais fundamentos, meu voto julga improcedente a presente ação, declarando a constitucionalidade dos artigos 11 e 18 da medida provisória 2160, de 23 de agosto de 2001, perenizada pela emenda constitucional 32 de 2001. Também acompanho o relator, julgado improcedente o pedido formulado na inicial da ação, a decisão unânime. Mais um para terminar. Ministro Maurício Correia, para encerrarmos, embargos declaratórios no recurso extraordinário 223.037. Embargante Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Embargado João Bosco Machado. Esse tribunal, na sessão de 2 de 5 de 2002, não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Tribunal de Contas Estadual, mas declarou a inconstitucionalidade do inciso 11 do artigo 68 da Constituição do Estado de Sergipe. A emenda do acordo, publicada no DJ, de tanto, está assim, de transcrevo a emenda, que é aquela questão do Tribunal de Contas ter poderes para executar as suas próprias decisões. O Tribunal de Contas do Estado opôs os presentes embargos de declaração, alegando visto no julgado, sustenta que o recurso extraordinário foi incluído em pauta conforme publicação no Diário da Justiça de 11 de dezembro de 2001. No entanto, não foi julgada na sessão para a qual estava designada em dezembro de 2001, não tendo sido também julgado nas primeiras sessões subsequentes, no início do ano. Esclarece que, embora estivesse acompanhando as sessões do plenário, de modo a saber quando seria julgado o feito, receberam os advogados do recorrente nova comunicação via correio eletrônico no dia 1º de março de 2002, da qual constou observações
do gabinete do ministro Maurício Correia, processo incluído em pauta desde o dia 11/12/01, dependendo do julgamento de liberação da presidência do tribunal. Assim como está o julgamento a depender de liberação da presidência do Supremo Tribunal Federal, passou o recorrente a aguardar que, uma vez fosse essa efetivada, voltasse feita a sessão do Pleno. Sucedeu, no entanto, que a liberação antecedente ao julgamento não foi comunicada aos advogados do recorrente. Ao contrário, o feito veio a ser julgado na sessão de 2/5/2002, sem nenhuma comunicação. Sustenta que não se tratava de mero adiamento, apesar do feito ter sido julgado tempos depois de sua inclusão em pauta, no dia 11 de dezembro de 2001, data da publicação da minuta no Diário da Justiça. O seu julgamento estava habilitado para a partir de 17 de dezembro de 2001. Tem-se, por outro lado, que a norma regimental é cogente quanto à observância ao lapso temporal de 48 horas entre a inclusão do processo em pauta e a sessão do julgamento. Todavia, ela não impõe que o recurso deva ser julgado logo que decorrido esse prazo. Ao contrário, refere-se à norma regimental à sessão em que possam ser chamados, o que significa dizer que, uma vez incluída em pauta e decorridas as 48 horas, o processo poderá ser julgado nas sessões seguintes, não sendo exigido que se faça qualquer outra comunicação às partes, além daquela decorrente da publicação da pauta no Diário da Justiça. Esclareço, ademais, que, estando habilitado o recurso extraordinário para julgamento a partir do dia 17 de dezembro de 2001, o advogado do Tribunal de Contas do Estado compareceu ao meu gabinete informando que, por motivos pessoais, não poderia vir às sessões que seriam realizadas antes do recesso forense. Em razão disso, solicitou-me o obséquio de somente levar o processo à sessão plenária no ano seguinte, em 2002, com o que anuí. Iniciado o período forense no ano de 2002, determinei fosse lançado na internet a informação de que o recurso estava incluído em pauta desde o dia 11 de dezembro de 2001, dependendo do julgamento de liberação da presidência do tribunal, qual seja, fosse o processo por ele apregoado. E essa notícia foi veiculada no dia 1º de março de 2002 e não me consta, nem restou provado dos autos, que os advogados, a partir de então, tivessem comparecido a esse plenário para pedir preferência na apreciação do recurso. Sustento o embargante que a referida notícia teria induzido em erro o advogado, certamente por supor que o julgamento estaria na dependência de alguma outra providência do presidente do tribunal que não fosse de apregoar o processo. Ouvidou-se, contudo, que a informação foi veiculada na internet em 1º de março de 2002 e o julgamento somente ocorreu em 2 de maio seguinte. E, nesse interregno, jamais compareceu o procurador da embargante a meu gabinete para qualquer esclarecimento, vindo somente agora alegar nulidade sob o argumento de que a nota lançada no sistema de computação o induziu em erro, quando a notícia referida teve apenas a finalidade de esclarecer às partes que o relator estava habilitado a votar se e quando o processo fosse apregoado pelo presidente do tribunal. Em caso similar, a segunda turma desta corte entendeu que, adiado a pedido das partes, julgamento do processo incluído em pauta, é desnecessária nova inclusão, não ocorrendo, por isso, violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Agravo 381, 085, etc. Por fim, recordo, senhor presidente, que Vossa Excelência, nos processos em que é distribuída a sua relatoria, sempre teve como procedimento fazer publicar no Diário da Justiça a declaração de estar habilitado a proceder ao relato e a proferir o voto. E, em certa ocasião, um determinado processo foi julgado antes da publicação da referida notícia, tendo sido, em razão desse fato, apostos embargos de declaração. A questão restou, assim, decidida pela segunda turma dessa Corte. Rementa, embargo declaratório, inexistência de vício. A ausência de um dos vícios que os ensejam conduz à rejeição da medida. Impossível é cogitar de erro, quer de fato, quer de direito, em face do julgamento do agravo regimental ocorrer antes da publicação do despacho do relator, declarando-se habilitado a proceder ao relato e a proferir voto. O ato que em tal campo pratica não se equipara à inclusão do processo em pauta, visando tão somente a delimitar a responsabilidade quanto ao retardamento na apreciação do recurso. Agravo tal, Marco Aurélio, ante exposto, rejeito os embargos. Eu proclamo, então, que, por maioria, o tribunal desprover os embargos declaratórios, vencido o presidente.
encerramos a sessão e confirmamos a sessão de amanhã, quinta-feira. Segunda não. Segunda-feira não teremos, né? Ficará para outra segunda, para quarta segunda, né? Tudo isso.